Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Giovana e está começando agora mais uma agenda da semana da ICV. Eu não sei se vocês repararam, mas hoje o nosso cenário está diferente. Olha aqui onde a gente está. Nós estamos aqui em Taubaté, no Ministério Sonho de Deus, para o Aljava Pais e Filhos, com o tema Se, Tempo de Ver. E a atmosfera foi de revelação e reposicionamento, pais e filhos sendo alinhados, percepções sendo corrigidas e a visão sendo ampliada para algo eterno. E nós tivemos um momento muito importante, a ICV foi muito bem representada pelo nosso pastor Sérgio no LED, Luz em 10 Minutos. Confere aí. Sérgio Tavares é pastor na Igreja Caminho da Vida em Ribeirão Preto, São Paulo. É casado com Cristiane há 23 anos e pai de Augusto. Advogado, teve a sua trajetória transformada em janeiro de 2008, quando prestes a viajar para Salvador, Bahia, reencontrou seu amigo José Luiz Felício, que lhe apresentou o reino de Deus de uma forma totalmente nova. Em 2019 foi introduzida a visão do novo pacto, que ampliou e redefiniu a sua compreensão espiritual. Já em 2021, iniciou o curso de Teologia à Luz do Novo Pacto da EFATA Online, aprofundando ainda mais a sua formação teológica. Hoje, integra o Aljava, contribuindo ativamente para o seu crescimento e da sua família. Agora no LED, Sérgio Tavares. Cara de prosperidade, né? Mas não foi sempre assim não, viu, gente? Boa noite a todos. Apóstolo Cristiano, família Aljava, meus irmãos de Ribeirão Preto. É uma honra estar aqui representando a Igreja Caminho da Vida. Cristiano, há 5 anos atrás, quando eu completei 60 anos, eu disse que iria fazer uma grande festa quando eu completasse 65. E o dia que eu recebi esse convite, perguntei para a Fernanda, mas que dia que vai ser? Ela falou, 5 de dezembro. Aí eu olhei e falei, mas já tem uma agenda para esse dia aí. E era exatamente o dia do meu aniversário, hoje eu ganhei esse presente de vocês. Eu queria fazer uma festa que viesse do céu. E foi isso que aconteceu. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, mas de onde é que tudo começou, né? Teve um spoiler aqui, dizendo um pouquinho do que realmente aconteceu. Em 2008, eu não estava num congresso, eu não estava numa igreja, eu não estava num culto. Pelo contrário, eu estava numa agência de viagem, preparando uma viagem para Salvador, Bahia. Cadê o Léo? E nesse dia ali, no meio de papéis, no meio de tanta coisa ali, chegou um empresário que eu já conhecia há muito tempo e começou a me falar do reino de Deus. Ele não estava falando de negócios. E esse homem depois passou a ser o meu pastor José Luiz Felício. E ele, falando ali de reino, falando do reino de Deus, ele não falava sobre religião, mas ele falava de vida, ele falava de um mundo espiritual que era tão real quanto o mundo físico. E eu não entendia muito bem aquilo, né, porque eu tinha as minhas convicções e achava que aquilo era correto. Mas ele me falou assim, olha, vem do jeito que você está, que o Espírito Santo vai te conduzir. 1 ano depois, 2009, estávamos nós indo para Israel. E lá em Israel, foi muito interessante, porque eu conheci muita coisa boa lá, assim, que eu achava que era muito boa. Comecei a ver aquelas figuras, né? Menorá, estrela de Davi, chofar. Eu falei, agora sim, agora eu sou um cristão autêntico, agora eu sou um cristão verdadeiro, né? Mas depois eu descobri que aquilo lá era só conhecimento externo, religioso. Eu achava lindo aquilo. Mas a verdade é que a minha mente ainda estava turva. Amém?
E 2019, fui convidado pelo pastor Zé Luiz e pela pastora Marina, a ir num evento em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um evento de casais. Eu e a Cris cuidávamos de casais, e aquilo para nós, então, era algo assim muito, muito interessante, né? Porque a gente ia estar num congresso de casais, mas Deus tinha um outro plano para nossas vidas. Ele via de uma outra forma. Não, eu vou levar vocês lá para vocês conhecerem uma outra coisa. E cheguei lá, encontrei Cristiano, Miranda e a apóstola Leila. Lembra, Cristiano? E ali, eu que já achava que enxergava alguma coisa, falei, gente, mas não é nada disso, né? Eu comecei a entender que o quanto que o cristianismo era simbólico, era judaizante, era baseado em formas externas, mas era tudo coisa assim, de fora para dentro e não de dentro para fora, aquelas coisas que eu via. E eu achava que aquilo era o correto, né? E o novo pacto, ele não nos transformou assim de uma vez, mas ele foi ao longo de uma caminhada. Cristiano indo lá em Ribeirão Preto, nós vindo aqui em Taubaté, aqui no Aljava, mas o fundamental foi que nós fomos obedientes àquela visão que nós tivemos naquele dia, e eu agradeço muito ter estado naquele dia, lá naquele evento, Cristiano. Então isso me leva ao texto de Atos 26, né? Fala assim: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nessa passagem aí, Paulo está sendo pressionado, ele está sendo acusado, ele está sendo incompreendido, né? E ele que era um grande intérprete da lei, né? Conhecedor da lei, e então se alguém naquele lugar ali tinha condições de fazer uma grande defesa, era Paulo, né? Porque ele podia ter desmontado ponto por ponto ali, mas não foi isso que aconteceu. A única coisa, gente, que nós tínhamos que fazer era obedecer à visão que nós tínhamos. E assim como Paulo, ele obedeceu essa visão, né? Então, antes das leis, ele respondia por uma visão e não mais leis. E isso é poderoso, porque quando alguém vê, ele não precisa mais de uma defesa, a própria vida dele se torna essa defesa. E ver é muito mais do que enxergar. Sabe, pastores, quantas vezes a gente lidera pelos nossos olhos naturais, pelas contas, pela estrutura, pela crise, pelas limitações, né? Mas como a pastora Cris disse esses dias lá num culto, a visão celestial é o que nos conecta o invisível de Deus ao visível da humanidade. E isso me confronta. Porque quantas vezes, como pai, como marido, como pastor, eu fui muito racional, caminhava pela lógica, eu não caminhava pela luz, eu via dificuldade onde Deus estava gerando destino. Para mim foi difícil fazer aquele evento lá em Ribeirão Preto esses dias, mas era destino que Deus estava dando. Eu vi peso onde Ele gerava propósito, eu vi obstáculo onde Ele plantava semente. Quantas vezes eu paralisei diante de gigantes, porque eu achava que eles eram muito maiores do que as promessas. Esses dias, no último Aljava, o Cristiano falou algo muito poderoso. Ele falou: o nosso passado de escassez não pode determinar o nosso futuro. Isso foi poderoso para mim, porque me fez refletir. Eu me lembro quando eu era jovem, na minha cidade, lá eu passava próximo a uma pracinha lá, e nessa praça estavam todos aqueles alunos que foram colegas de escola, pegando o ônibus para ir para as universidades em Ribeirão Preto. Eu olhava ali tinha um mundo, mas que não era para mim. Mas não era falta de entendimento, aquilo ali era falta de visão, porque aquela realidade podia ser para cada um de nós, né? Mas quando a gente está perto de pessoas que têm essa visão contagia todas as outras pessoas. E isso, Neemias fala isso, né? Ele não apresentou uma estratégia de guerra, ele chegou ali e falou: a mão de Deus esteve sobre mim, e isso levantou um povo inteiro. Assim como o Cristiano tem chegado e falado: olha, eu tive essa visão, e essa visão também, ela envolveu todos nós, amém? E nosso tempo é rápido, né? Então, diante do rei Agripa, lá Paulo falou: olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele estava dizendo assim: olha, eu vi um mundo real, tão verdadeiro, tão incontestável, que não pude mais viver como vivia. E isso aconteceu com cada um de nós.
Tá? Hoje nós estamos aqui para dizer a mesma coisa, pastores. Eu não sou mais eloquente. Minha força não está no meu conhecimento, está naquilo que eu tenho experimentado e aquilo que o Espírito tem revelado sobre mim. Amém? E isso como filho. E eu posso afirmar que eu fui alcançado, fui despertado, transformado pelo novo pacto. Amém? E o novo pacto, ele mudou a minha forma de ver o Evangelho. Então, e hoje eu não posso ser desobediente ao que vi. É tempo de ver, mas também é tempo de obedecer. Talvez Deus já tinha colocado no seu coração, pastores, um chamado, um envio, um ajuste, um passo de fé. A visão vem de Deus, mas a resposta vem de cada um de nós. Amém? Por isso seja obediente à visão. Porque quando você é obediente à visão, você dá uma resposta a Deus. Amém? Então, nós não podemos viver pelos 5 sentidos. Nós não podemos viver pelos 5 sentidos. Porque está tudo dentro de nós. Porque o Espírito está dentro. Ele é residente, ele não é hóspede. E se ele é residente, que nós possamos cada vez mais ter essa visão e interpretá-la da forma como o Senhor já desenhou nas nossas vidas. Amém, igreja? Foi uma bênção, né? E pastor Sérgio, em nome da Igreja Caminho da Vida, eu queria agradecer por toda a dedicação conosco. Aquele que se dispõe a cuidar do corpo, aquele que nos ensina com sua vida e nos ama com o amor de Cristo. Nós te amamos, pastor Sérgio. E agora vamos para alguns recados importantes. Nós demos uma pausa nos Conectes, mas já temos data de retorno, que é a primeira semana de fevereiro. Então já se organize nesse período para você fazer parte de um assim que retornar. E também nesse final de ano nós demos uma pausa no Efatá, mas ele retorna em fevereiro. Então você que faz parte e você que não faz parte, acompanhe as redes sociais da Igreja Caminho da Vida para mais informações. E agora sim, vamos para a agenda da semana. Terça-feira, às 8 horas, temos culto Mulheres de Destino. Mulheres, vocês não podem ficar de fora. Quarta-feira, às 20 horas, temos culto ao Senhor. Traga sua família e venha adorar ao Senhor conosco. Sexta-feira, às 6h45, os arqueiros se reúnem para um momento de comunhão e de muita palavra. E no domingo, às 9h30 e às 18h30, nós temos culto de adoradores. Traga sua família, convide os seus amigos e venha estar em comunhão adorando ao Senhor. E o último mês do ano se iniciou cheio de bênçãos da parte do Senhor e nós somos muito gratos a Ele por tudo que Ele construiu no nosso meio em 2025 e temos a certeza de que em 2026 Ele fará algo ainda maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então gere expectativa no seu coração. E a agenda da semana se encerra por aqui, nós nos vemos nos cultos, Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau. Ah, e quase esqueci de falar. Segue a Igreja Caminho da Vida nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Tchau, tchau!